Boas-vindas ao nosso irmão Marquinhos, que hoje trouxe a missão de falar sobre Deus, que agora aos domingos nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Cada palestra será sobre um tema específico no livro dos Espíritos, para que a gente também tome conhecimento desse livro primeiro, que foi trazido por Kardec lá em 1857, né? Fevereiro de 1857, e que nós também precisamos conhecer esse livro, que é o primeiro e um dos mais importantes do quinteto. Quando eu falo quinteto, ainda não ligou não, meu filho? Já ligou? Então vamos começar. Então, como eu ia dizendo, o quinteto é composto pelo livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho, Livro dos Médios. São esses 5 livros que nós espíritas precisamos conhecer, precisamos ler mais de uma vez. Eu confesso que eu já li 3 vezes o Livro dos Espíritos, já perdi o número de vezes que li o Evangelho do início até o fim, porque eu faço assim. Hoje eu leio uma página, amanhã eu leio outra, até terminar. Quando termina o Evangelho eu começo de novo, todos os dias. E confesso que eu não consegui gravar a metade ainda. É por esse motivo que Chico, quando perguntou a Emmanuel o que ele deveria ler, ele disse o Livro dos Espíritos. Quando Chico terminou, ele perguntou de novo, leia novamente. Quando ele terminou a segunda vez, perguntou, e agora qual livro? Leia novamente o Livro dos Espíritos. Então nós precisamos reler, para que a gente realmente compreenda a base da doutrina. Com isso eu convido o nosso irmão Chico para fazer a prece inicial, para que a gente dê início aos trabalhos, que tem bastante informação importante para hoje. Então vamos nos tranquilizar a nossa mente, manter uma postura agradável, para que possamos doar a energia necessária para esse trabalho educativo, acolhedor a todos, e rogando a Jesus para curar nossas dores, ajudando no equilíbrio, na compreensão de cada um de nós. E vossa Mãe Santíssima possa nos acolher a todos aqueles que nos acompanham e as energias necessárias de amor e de muita paz, graças a Deus. Minuto de Sabedoria, na página 123, que diz: quando ensinar, não seja arrogante, e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões, e não despreze um bom conselho só porque ele chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens, e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos muito importantes. Graças a Deus. Então agora nós rogamos a Jesus, a sua bênção, a sua luz, para envolver o nosso irmão Marquinhos, para que ele possa dar o seu melhor nesta manhã de hoje, falando sobre Deus. Seja bem-vindo, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Cá estamos nós mais uma vez com a missão de tentar até codificar a doutrina espírita através dos ensinamentos do Livro dos Espíritos. Antes, porém, eu gostaria, até de forma pedagógica, puxar um pouco a nossa memória quando a gente estudava história, a nível de ensino fundamental e médio.
Quando a gente estudava o tal do período paleolítico, onde a gente tem as comunidades, entre aspas, mais primitivas, não é bem esse o conceito, mas vocês sabem ao que eu me refiro, ali começava a dar os primeiros passos do processo evolutivo, onde agrupamentos de aproximadamente 30 integrantes sobreviviam com as suas estratégias de acordo com a natureza, e pela capacidade humana ser limitada fisicamente, o intelecto foi se desenvolvendo para que as estratégias fossem superiores ao meio ambiente. Eu não entendi bem o que você está dizendo. Imagine nós e um leão. Quem tem mais condições de sobrevivência? Se a gente olhar sem armas, sem artefatos, sem qualquer coisa que possa nos colocar numa condição minimamente de igualdade, a gente está no quesito inferior. Dando um pulo para o período neolítico, a gente já começa a perceber que o homem vai utilizar da natureza para tirar dela alimento. Ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário. E aí começa a observação e a necessidade de um Deus. Quando é que isso se consolida? Quando a alimentação, a produção de alimentos supera a necessidade do grupo, e isso vai fazer com que algumas pessoas não vivam só para existir, para sobreviver, mas comece a dar os passos mais relevantes. A partir daí, a gente saltando desse período para a Idade Antiga, a gente entende que lá na Grécia, eles criaram muitas figuras de Deus. Zeus, Afrodite, Hera, veja, da necessidade humana. Pulando agora para Roma, nós sabemos que lá, quando vem a figura do cristianismo, faz com que haja uma espécie de hecatombe no Império Romano e, sim, começa o decaimento do Império Romano e o surgimento da Idade Média, onde uma pirâmide se consolida. Há aqueles que rezam, há aqueles que lutam e há aqueles que só trabalham. E essa sociedade, ela durou muito tempo, até que ela seja desmontada, o capitalismo se estabeleça, e aí, dando um salto lá para frente, eu estou sendo rápido mesmo, vem a doutrina espírita, trazendo um novo formato de Deus. E a mim foi o que me puxou para cá. Eu nunca gostei da ideia de um Deus meio que inventado pelas nossas necessidades, ou um Deus policialesco, aquele que está ali pronto a nos castigar. A teoria do medo que existe em muitas instituições prega às pessoas na necessidade de um Deus vingativo, de um Deus pouco amoroso, e essa não é a versão que a gente vai trazer. Sobretudo, de uma ideia que vocês esperam, certamente haverá de compreender de forma muito interessante hoje. Bom, o primeiro capítulo de Deus já começa com essa questão aqui, que é muito interessante. Uma pergunta objetiva, de uma resposta também objetiva e direta, mas que, se a gente ficar só na primeira pergunta, daria para passar com certeza o resto da manhã, ou mais. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, e aqui não é por acaso, causa primária, também não é por acaso, de todas as coisas. Ou seja, não há nada superior a Ele e não há nada que exista antes dele. Que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo é desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E aí eu fui pescar na internet algumas imagens do universo do telescópio mais potente que existe hoje. Antes era o Hubble, agora é o James Webb. E quando eu olho para uma imagem dessa, às vezes eu fico parecendo criança mesmo, olhando para uma coisa que admira, tentando entender que danado é isso, por que é assim. E quando a gente estuda, por exemplo, também a química e a física quântica, a gente vai entender que essas nebulosas que estão aqui, e esse vácuo quântico, esse escuro todo, existe uma razão.
A ciência está fazendo esse estreitamento entre espiritualidade e, pasmem, muito mais espiritismo do que outras, com a ciência, para tentar decodificar isso aqui, que no sentido mais amplo vai acabar sendo, sim, Deus em forma de energia. E olha que eu estou acabando antecipando as coisas, mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Terceira pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E aí os espíritos respondem: definição incompleta. Lá vem a primeira lapada, Salles, em nós: pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições. Daí, como eu fiz essa retrospectiva, e que lá nos romanos tinham imagens, estátuas, artistas que viviam a trabalhar para replicar o Deus que eles queriam, né? Aqui nós temos aqui, né, Dácila, o que vai ocorrer no dia 25 desse mês, tá? Esse alinhamento planetário vai ter uma força muito grande no dia 25 agora, no mês de fevereiro, quando isso vai ocorrer. Há inúmeros anos atrás isso aconteceu e vai acontecer agora. Então vejamos, como é que um planeta desse está aqui? Por que ele não cai? E se ele cair, vai cair para onde? Por que ele não sobe? Por que ele está onde está? A física vai dizer porque tem lei da gravidade, porque não sei o que e tal, mas aí onde está? E o que é? Quem foi que fez isso? A limitação humana começa a ir chocando a ideia de Deus, porque ele não tem condições de dizer eu fiz isso. Somente quem tem o poder de fazer é quem faz. Mas não a ideia de um Deus gigantesco, de um homem barbado que está lá em cima nos observando. Não. A gente vai tentar decodificar isso, tá? E como é que eu acho as provas? A doutrina traz. Onde se pode, é a pergunta 4, encontrar prova da existência de Deus? Resposta: num axioma, que é uma verdade incontestável, que aplicais às vossas... Opa, é aqui onde eu fico, na ciência. Talvez seja por isso, Iraí, que eu sou chamado, às vezes, a atenção com isso. Mas a minha vontade é de exatamente compreender que o que existe só existe assim porque Deus é assim. Essa nossa compreensão limitada de querer afastar, e quando a gente estuda, como Salles disse várias vezes no livro dos Espíritos, a gente começa a perceber que essa palavra vem de forma direta ou indireta. A gente vai perceber isso aqui, ó. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. É aqui onde o homem, aquele egoísta, aquele que se acha o dono do mundo, né? Aquele que se acha o bam, ele encontra a limitação, porque ele não vai responder a questões que está dentro do limite dele. E aí continua: para crer-se em Deus, basta que se lance ou se lançar o olhar sobre as obras da criação, a imagem anterior, basta que se olhe para cá. O universo existe, logo, ó a conjunção aqui, ó, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Não pode. Repito, mais uma imagem. Sistema planetário. Ptolomeu já disse isso no passado, quando a gente estuda química lá, né? Física das órbitas. Ele dizia que tudo circulava em torno da Terra. Aí veio o Galileu e disse: não, o Sol é o centro do universo que nós conhecemos. Porque, olha que coisa, olha que informação importante. Nós vivemos numa galáxia. Até onde a ciência conseguiu contabilizar, existem 200 que parecem um pouco ou não com a nossa. Mas não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. E não dá para construir isso apenas com pedra, cal e cimento, né? Tem que ter sabedoria para compreender de verdade. Quinto, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de que todos os homens trazem em si a existência de Deus? Opa, essa pergunta é boa.
Sabe como é que a gente decodifica isso? Centelha divina, onde todos nós temos ela, que é o nosso espírito, e que sim, como Jesus disse, se vós tiveres fé, fazeis as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores. É aí onde está a vírgula que pode ter uma mudança de existência. E a resposta vem: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Quando alguém adoece, a gente vem logo na cabeça: adoece de quê e por quê? Começa a procurar. Eu tive uma dor na coluna, eu peguei peso ontem, eu fiz alguma coisa? Eu tive uma dor de cabeça, ou estou com dor de cabeça, o que é que eu fiz hoje? Mas esse ser humano foi dormir ontem de que jeito? Ele foi dormir preocupado? Ele não perdoou? Ele foi dormir querendo vingança contra alguém que ele acha que maltratou de verdade? Se você faz isso, você intoxica sua mente, e sim, você vai no outro dia ou durante a noite, se tiver nos sonhos da vida, fazer visitas não muito agradáveis e depois ter que pagar o preço. Essa imagem para mim, ela é assim, a cereja do bolo. Nós estamos aqui, a matéria. Mas quem comanda essa matéria? Perispírito. Marcos, quer dizer que em vidas passadas, se eu tive algum tipo de problema, se eu exagerei em determinada coisa, quer seja nos vícios, quer seja na convivência com alguém que lhe causou mal, ou que você causou, esse tal desse perispírito pode vir com um problema, e na minha nova encarnação, eu, que nunca fumei, posso vir com problema pulmonar? Sim. Posso ter tido algum problema cardíaco por não ter perdoado, e ante a medicina dos dias atuais, não encontrar nenhuma justificativa de que eu tenho algum problema cardíaco. E existir isso aqui no meu coração? Sim. Porque é esse perispírito que carrega as nossas memórias e que o invólucro do corpo humano, ida por ida nas encarnações, é que vai lapidando. Pelo menos deveria ser assim, porque tem gente que infelizmente tem a condição de rever os seus erros e fica repetindo. Mas o planeta Terra é uma escola, e quem não repete aqui a necessidade de melhorar pode ir para regiões ainda muito mais inferiores. E indo para cá em direção ao espírito, olha essa energia. Será que ela parece um pouco com isso aqui? Será que tem tudo a ver isso aqui? O espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Será que o Deus não está tudo em toda parte? Olha que absurdo para algumas pessoas se eu disser que Deus é também um copo com água. Aí cai por terra aquela história de Deus. Não, Deus é um soberano, como se fosse um governador, um presidente de um país, que está ali mandando em tudo e em todos. Mas Deus não se manifesta em qualquer coisa. Se Deus é uma estrutura atômica, que é o que eu acredito, que ela está presente em nós. Veja bem, eu fiz um estudo uma vez, uma pessoa que pesa 100 quilos, 100 quilos, a energia que ele possui cerebral dá para alimentar uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. E essa força está aqui, E a gente não sabe usar de verdade, né? Outra coisa, se tirasse o campo eletromagnético da gente, a separação entre átomos, prótons e nêutrons, e estreitasse isso, a nossa massa de 100 quilos não reduziria a mais do que 2 quilos. Então tudo está na energia concentrada. E aí a gente vai esclarecendo ainda mais. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem à formação primária uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao acaso. Essa palavra aqui, é a combinação atômica, ao qual eu me referi. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente
Atribui a formação primária ao acaso, olha outra palavra, os humanos atribuem ao acaso é o quê? Insensatez. O que nós chamaríamos de burrice, né? Na verdade. Olha mais imagens. Aqui, ó. Isso aqui é o universo que dá para ser visto. E aí onde está? Quem fez isso, né? Aí quando a gente olha para a nossa capacidade humana, se decepciona. Tem muitos governantes aí que gostariam de dizer, fui eu. Não tem como, né? Ó. Então é essa energia que está presente em tudo e em todos os lugares. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Olha que coisa bacana a resposta dos Espíritos. Pela obra se conhece o autor. Como Salles disse, é forte, né, Salles? Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O homem, olha aqui o que destrói todos nós, ó. Orgulhoso, nada admite acima de si. Do poder de uma inteligência, se julga pelas suas obras. Elon Musk estaria desse lado. Ele não aceitaria não ser o dono do mundo, que é o que ele está tentando fazer por aí, né? Mais uma imagenzinha, só que desta forma mais desfocada. E aí o que a gente entende? Cada pontinho desse significa uma galáxia. Olha o tamanho da nossa grandeza. Ante ao universo. Ao universo conhecido. Tá? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha a resposta. Não. Falta-lhe para isso um sentido. Ué, mas a gente não tem os 5? E esses 5 já não são suficientes para decodificar? Sabe quem tem esse outro sentido? Os médiuns. Que basta chegar aqui, olhar e ver gente que nós não vemos, sente aquele que a gente não sente. E é este sentido aqui que falta, sobretudo a todos, da percepção. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha como as perguntas que Kardec fez são perguntas de um cientista, porque Kardec era cientista, era um cara altamente inteligente. Ele não aderiu às mesas redondas de imediato. Ele primeiro refutou. Aí ele foi estudar, mas como cientista e de forma empírica ficava olhando, e a curiosidade dele foi que deu um salto para que ele pudesse abrir espaço para a sua pesquisa. E aí, um a um, com mais de 1000 perguntas, ele foi tentando decodificar isso para a gente. Então, na pergunta 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado, olha a condição, ó, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Aí às vezes a gente vê pessoas falando em línguas, quando não sabe falar nem português direito. Não estou criticando não, é assim, é só uma vez, não é? Quando a gente percebe que o sujeito não compreende o básico da grandeza que é Deus, aí fica dizendo que está vendo Deus a qualquer instante. E vendendo uma teoria da prosperidade, muita gente acaba caindo nisso, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta: eu fiz aqui apenas uma singularização, não conceituei, mas nós sabemos muito bem o que significa ser imutável, é o que não muda, claro. Imaterial, olha a pergunta, é que não cabe num conceito. Deus não cabe numa ideia única, Ele está presente em todo lugar, a todo momento. E é isso que faz com que os médiuns, quando estão na reunião mediúnica, fazem uma espécie de antena que puxa de outra dimensão quem está lá naquela mesma sintonia. E isso como um flash, né? É único, claro, onipotente, com certeza, e aqui está, soberanamente justo e bom. É aqui onde muita gente, às vezes, se torna ateu, revoltado com Deus, porque em vidas passadas, porque se a gente olhar só para essa existência, a gente não vai compreender muito bem as coisas. É sim, no passado, onde a gente encontra algumas respostas para o que a gente está vivendo. E aí vem um conceito interessante. Ó. Deus, ele preenche os interespaços
do universo. Mais uma foto ampliada que a gente tem aí. Isso desse telescópio com essa resolução. Daqui a 10 anos, a gente possivelmente vai ver muito mais coisas. Panteísmo, que é o terceiro e último item, diz o seguinte a pergunta: pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito? Olha o que eu destaquei: não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, que se pode opor a este raciocínio. Aí advém a resposta. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro. Não é o pintor que o concebeu e executou. Me lembrei agora de um livro de um metafísico chamado Neville Goddard. Ele explicando sobre a questão de Jesus e Deus, a parte e o todo. Quando Jesus diz que ele é o Pai, mas o Pai está acima dele. Ou seja, há uma hierarquia. Jesus é tido como governador do planeta Terra, e Deus seria esse gestor de todos os planetas, de todas as galáxias. E qual é a conclusão que a gente tem? Deus preenche, como eu disse, todos os interespaços ao mesmo tempo. Vem da pergunta e também da resposta. Agora a gente vai ver, aqui tem, só um instantinho, tá? Yuri. Um livro chamado A Matriz Divina, de um cara chamado Greg Braden. Esse cara é um cientista, ele foi à China e numa das pesquisas dele, ele gravou lá e viu uma pessoa estava fazendo uma ultrassonografia e os médicos chineses que utilizam não a medicina alopática desintegraram ao vivo um tumor na bexiga de uma paciente. Estava praticamente perdida a vida dela e ela foi lá e foi desintegrada ao vivo. Não é esse vídeo, estou mostrando um pouco de quem é. E Greg Braden vai trazer o que é essa matriz divina. Seria, como eu mostrei nas imagens, aquele interespaço todo que comanda o universo. Pode soltar. A matriz divina, Greg Braden. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda matéria. A matriz divina é o nosso mundo. Também é cada coisa no nosso mundo. É o nós e tudo que amamos, odiamos, criamos e experimentamos. A física quântica nos prova que tudo que existe no universo é energia, e que também tudo é uma onda de partícula ao mesmo tempo. Tudo está interligado e conectado. Todas as substâncias existentes são originadas de uma mesma fonte, ou seja, de uma energia maior. Esta fonte nós podemos chamar de Deus, de vácuo quântico, de universo, enfim. E é neste lugar de pura energia que teremos as infinitas possibilidades de criar todas as coisas. A física nos diz ainda que energia jamais desaparece, mas somente se transforma. No entanto, a maioria das pessoas vivem debaixo do paradigma, quero dizer, de crenças de um mundo totalmente materialista. As pessoas pensam que todos nós e tudo que existe no universo está separado. E qual é o resultado desse paradigma em nossas vidas? O resultado é que, por causa disto, existem todos os problemas da raça humana, desde doenças, guerras, escassez, miséria, corrupções e outros tipos de problemas e infelicidades. Se as nossas crenças estão arraigadas nessa teoria, jamais conseguiremos nos conectar com o mundo quântico. A física quântica extrapola o limite dos olhos humanos e da visão materialista para nos trazer um mundo de infinitas possibilidades, desde que atreladas ao mundo espiritual. E quando eu digo espiritual, não me refiro à religiosidade. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Espiritualidade aqui é tudo aquilo que nossos olhos não conseguem enxergar.
Para a física quântica, este mundo material que enxergamos não é nada mais do que a capacidade e as limitações que os nossos olhos conseguem ver. Diferentemente da física clássica, aqui a espiritualidade e a matéria estão interligadas. Portanto, quando expandirmos nossa consciência, quebrarmos as nossas crenças, abandonar os nossos paradigmas, poderemos criar o que quisermos. E qual é a linguagem que acessa a matriz divina? A linguagem é a do sentimento. Precisamos sentir a cura, a abundância, a paz, o bem-estar como se tivesse ocorrido aquilo que desejamos. Sem estar tomado do desespero e sem ter forte apego pelo resultado. Desta forma, criamos um universo participativo. Ao sentir a cura e estarmos envolvidos pela paz do universo, estamos usando o código que abre a porta de todas as possibilidades. Criamos uma troca de energia. A mensagem da matriz divina ocorre através do sentimento e como sentimos o tempo todo, enviamos essa mensagem constantemente. Então, o campo responde ao poder das emoções humanas. Podemos nos comunicar com esta energia que conecta com todas as coisas, curar nosso corpo e dar vida aos nossos sonhos. Inscreva-se no canal. A gente tem esse primeiro vídeo, vamos tentar pescar algumas das informações que ele nos deu. Primeiro, energia, que é isso que eu venho colocando sempre. A gente aprende até pelo senso comum, assim, fulano não tem uma boa energia, a nossa química não bateu. Isso parece muito lá nos insights, quando a gente é adolescente, quando está à procura de um namorado, de uma namorada. De repente a gente vai crescendo e vai percebendo isso nas pessoas ao nosso derredor ou não. Tem ambientes que quando a gente chega assim, sente essa percepção, não tão quanto os médiuns, claro. Porém a energia é essa antena que nós carregamos em nossa mente que capta esse sentimento, como ele disse. E o que é que muda essa história, minha gente? É o sentimento atrelado ao pensamento. As pulsações do nosso coração são 5.000 vezes energeticamente mais fortes do que as da nossa mente. Isso já foi feito teste que comprovam essa ideia. Mas o pensamento, eu quero pensar se alguém está precisando de uma cura. Aí vou ali fazer as orações, ou rezar, ou prece, qualquer nome que se dê. Mas se ele não sentir que está preparado, que está sendo curado, e Deus, através de Jesus, mostrou isso. Quando ele disse, eu sou. O eu sou é a presença da centelha divina em nós. E se a gente repete isso, quando a gente principalmente está num processo de meditação, ou quando a gente vai dormir, ali entre o sono e ainda meio que acordado, é o estágio que a gente chama de alfa. Ali é onde o nosso subconsciente está mais preparado a ser susceptível a uma ideia que a gente joga. Então, se a gente quiser saúde, prosperidade, reajuste na vida, tem alguns passos que antevêm tudo isso. O primeiro deles é a harmonia. O universo é harmônico, o universo é paz, é tranquilidade. E se você não está bem por questão de trabalho, por questão familiar, isso interfere na nossa psique e atinge inclusive as nossas células. Vamos fazer um testezinho, já que eu tenho tempo para isso, para que vocês possam compreender onde eu quero chegar. Quem assim desejar, como diz advogado Júnior quando está aqui, vamos todos fechar os olhos, é só um teste simples. A gente vai tentar utilizar esse poder da visualização do nosso pensamento, tá bom? Todos de olhos fechados, vamos respirar profundamente 3 vezes. 1, 2, 3. Isso, agora vocês vão só escutando o que eu vou dizendo e mentalmente vamos criar essa imagem, todos nós juntos, tá bom? Neste momento nós vamos estar nos deslocando para a porta de entrada da nossa casa. Cada um de nós já se transplantou para lá. Vamos abrir a porta da nossa casa e cada um de nós vai se dirigir à nossa cozinha. Pronto, nós estamos na cozinha
E na nossa cozinha tem, Marcos, lá não tem, tem limão. Eu quero que cada um de nós vamos até a nossa geladeira. Isso, vamos abrir a geladeira. Está sentindo o friozinho da geladeira no corpo? Pronto, pegue um limão. Pode fechar a porta da geladeira. Agora vamos pegar uma faquinha para a gente poder partir esse limão. Muito bem. Pega uma banda do limão. E agora eu gostaria que cada um de nós pegássemos uma colher. Isso. Então eu estou e vocês estão com a colher e com o limão. Vamos subir essa colher até a nossa boca, próxima ao nosso nariz. E vamos espremer esse limão. Vamos sentir o cheiro do limão, as gotículas caindo. Vamos espremer mais forte. A colher está enchendo do sumo do limão. Agora vamos abrir lentamente a boca. Coloca a colher com limão na boca e segura um pouquinho. Sente o gosto do limão. Isso. Sente o gosto. Agora vamos deglutir. Ok, só isso. Vamos abrir os olhos. Eu acho que todo mundo, como eu, toda vez que faço esse exercício, sinto a boca cheia de saliva, não é? Não tem limão nenhum material aqui. Mas o pensamento, como eu disse, nos transplantou para casa. O pensamento fez com que nós, inclusive, encontrássemos limão na casa de quem não tinha. Mas essa visualização nos prova o quê? Que se eu tiver raiva de alguém e eu não fizer a minha lavagem de perdão proposta pela doutrina, e todo dia eu ficar alimentando essa semente, essa árvore vai crescer e ela vai me derrubar. Porque ela vai lhe dar uma doença. De brinde, a que a ciência mais comprova é câncer. Até que você entenda que o ser humano é alguém que Deus colocou na nossa vida para que a gente pudesse evoluir através dele. Muitas vezes ele é tão ruim que quer que a gente se iguale a ele. Mas nós não devemos ser assim, porque a gente só estaria ficando igual a ele. Tá bom? Vamos agora ao último vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter vocês aqui. Bem, para explicarmos um pouquinho melhor do que vamos falar hoje, eu gostaria antes de fazer algumas perguntas, um pouco existenciais. Vamos lá. Afinal, de onde tudo surgiu? Qual é o seu propósito aqui neste universo? Quem é você? E de onde todos nós viemos? Complexo, não é? Para alguns, aqueles que têm sua fé seu porto seguro, as respostas estão na ponta da língua. Só que, para milhares de cientistas ao redor do mundo, essas perguntas ainda não têm uma resposta concreta, mas são as principais inspirações do trabalho de suas vidas, sendo na religião ou na ciência, a busca de nossas origens é uma procura incessante para a humanidade há milhares de anos. E quando essas duas coisas se misturam, bem, nesse caso, temos que vir aqui explicar o que é essa nova tendência, que vem crescendo imensamente nos últimos anos. Dentre elas, a mistura entre a física quântica e o espiritismo. Afinal, o que essas coisas têm a ver uma com a outra? Hein? Bom, para explicarmos tudo isso melhor, temos que dar aquela passadinha básica na física. O que é a física quântica? Fundamentada há quase 200 anos atrás, a mecânica quântica, como é chamada dentro do meio científico, é uma ciência que busca entender o comportamento das partículas subatômicas, ou seja, partículas que são ainda menores que o átomo. Os prótons, os elétrons, os fótons, os bósons, todas essas minúsculas partículas são o objeto de estudo principal dessa ciência.
É esperado que física quântica responda muitas perguntas. Afinal, os resultados que foram obtidos são extremamente precisos e otimistas, e através deles já conseguimos explicar até certos comportamentos de galáxias e da tão famosa massa negra. A física quântica também caminha a passos largos para a comprovação de outras dimensões surgidas no mesmo momento em que, para a ciência, tudo foi criado, o famoso Big Bang. E é nessas expectativas que o Espiritismo encontrou um belo de um amigo. Mas já vamos chegar lá. Passado pelo beabá da física quântica, vamos agora ao Espiritismo. O termo Espiritismo foi criado em 1857 por Allan Kardec, fundador da doutrina, que é seguida por milhões de pessoas ao redor do globo. Coincidência ou não, tanto o Espiritismo quanto a física quântica foram criados em épocas bem próximas, ambas fortemente influenciadas pelos grandes avanços científicos da época. Por sinal, a religião fundada pelo pedagogo é considerada a mais científica de todas, sendo a racionalidade, a crença na continuidade da vida e o respeito absoluto a outras crenças são os pilares importantes da fé espírita. Esses religiosos creem principalmente na imortalidade do espírito, destinados a reencarnar até que a alma esteja evoluída o suficiente para alcançar as dimensões espirituais mais completas. As dimensões são algo importante para os espíritas, onde residem diversas almas e seres, tanto aquelas que ainda estão em fase de aprendizagem, como aquelas que já evoluíram nas suas diversas reencarnações. Bom, já podemos observar aí um ponto importante em comum: as tão discutidas dimensões. Continuando, para os espíritas, a busca pela comprovação na parte da ciência desses outros lugares é um passo importante para as suas próprias crenças. Uma das mais importantes descobertas da física quântica foi a descoberta de que o mesmo objeto pode se encontrar em dois lugares ao mesmo tempo, algo que contradiz a física clássica. Para os espíritas, isso é uma prova de que a alma pode se encontrar aqui, neste plano físico, presa ao corpo, e em outras dimensões, mais ou menos elevadas. Você já deve ter visto algum vídeo ou relato de psicografia, certo? Chico Xavier foi um dos grandes propagadores dessa que podemos chamar de habilidade. Chico talvez seja um dos mais famosos médiuns do mundo, e sua habilidade estaria diretamente conectada a essa descoberta da física quântica. Certos homens seriam dotados dessa capacidade de se conectar e conversar com espíritos, e que não existiria nada de sobrenatural nisso tudo. Os médiuns, como são chamadas essas pessoas, recebem essa energia de outra dimensão, comunicam com o que transcrevem aquilo que outras almas querem passar. Mas como exatamente essa conexão acontece? A energia que nos conecta, algo que não teria uma representação física, pois é considerada imaterial, é um dos principais pontos da física quântica. Conforme essa ideia, os corpos se conectam por uma força invisível e tudo no universo está ligado entre si através dessa energia. Em outras palavras, somos todos um só. Para confirmar essa teoria, ainda é necessário encontrar a partícula divina, como foi chamada e nomeada pelo físico ganhador do Prêmio Nobel, Leon Lederman. Essa partícula conectaria todos do planeta e do universo, e logo chamou a atenção dos espíritas devido à proximidade das suas crenças, que enxergam o mundo de modo muito mais parecido com essa visão científica. Somos todos corpos vibrantes, feitos do pó das estrelas, conectados por essa energia, que não é visível, mas sentida por todos. E mais, essa energia conectada por tal partícula poderia muito bem ser o próprio espírito,
ou alma, algo que mesmo depois da morte, ou seja, da desencarnação do corpo físico, continuaria a existir, vagando entre dimensões e aguardando o descanso eterno ou a próxima reencarnação. As vibrações de energia são também algo sobrenatural para ambos os lados. Os espíritas acreditam que suas ações, palavras, pensamentos e atitudes vibram e ecoam no universo, gerando uma energia, algo parecido com o que entendemos por karma. Por sinal, as boas ações e caridades seriam atitudes essenciais para a evolução, sendo indispensáveis para aqueles que pretendem alavancar sua própria alma para um grau superior. Ou seja, para os espíritas, não existe salvação fora da caridade. Essas vibrações ligam as pessoas e, mais do que isso, são fundamentais para decidir como a alma irá reencarnar na sua próxima vida. Na ciência, as vibrações de energia são o que causam a constante expansão do universo que conhecemos. Algo similar à gasolina, que o universo usa para continuar a girar seu motor. A infinita vontade do universo de continuar em expansão é um fato. E um ótimo exemplo disso seria a aparência que os átomos ganham quando são descritos por cientistas. Eles, os átomos, que deveriam ser partículas, têm, na verdade, a aparência de um pequeno furacão, sendo gerados pelos movimentos incessantes das subpartículas que são formados. Bom, aonde que as vibrações da energia se encontram nesse caso? Para explicar melhor isso, vamos ter que passar pelo estudo realizado por um famoso escritor americano, Greg Braden, especialista em estudos que buscam ligações entre o DNA e a espiritualidade. Nesse experimento, amostras de DNA retiradas de placentas foram separadas em 2 grandes grupos e ao lado de cada uma dessas amostras havia uma pessoa meditando. Metade delas se concentrava totalmente em boas emoções, como amor e felicidade, e a outra metade focava apenas em coisas ruins, como ódio e rancor. Mesmo que não aceitos inteiramente pela comunidade científica, os resultados encontrados são impressionantes. As amostras de DNA que foram influenciadas pelos sentimentos de amor se expandiram, e os que foram sufocados pelos sentimentos negativos acabaram retardando e diminuindo de tamanho. Ou seja, as vibrações energéticas flutuam pelo ar, influenciando o nosso corpo e até a nossa genética. Se você perguntar a um físico quântico o que ele quer atingir com seus estudos, uma das respostas mais prováveis será explicar aquilo que não conseguimos enxergar. O próprio espírito, principal foco da doutrina espírita, é algo que não podemos ver. Para essa doutrina, que busca a lógica dentro dos seus ensinamentos, o mundo em que vivemos e existimos é apenas um dos existentes. Ou, em outras palavras, existem diversos mundos e lugares que os olhos humanos não conseguem enxergar. São 2 eixos que se completaram e que, de algum modo, enriqueceu ainda mais o conhecimento humano. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo. Bom, é um vídeo curto, mas vejam o tanto de informações que a gente tem aí. E aquilo que eu digo, é a ciência se aproximando da espiritualidade e não se distanciando, como muita gente pensa. E a gente vê que Kardec foi aquele avatar que veio aqui, assim como foi Einstein, assim como outros grandes que aqui pisaram para dar a sua contribuição. A teoria da relatividade é exatamente versa sobre isso, sobre a dicotomia entre espaço e tempo, que é uma coisa que não existe. E os interespaços acontecem ao mesmo tempo. Dentro de parte da física quântica, um dos estudos é de que, olha o exemplo que eu vou dar. A nossa saída hoje de casa para cá
ela continua existindo. Assim como o nosso futuro tem infinitas possibilidades. E eu escolho qual é a pessoa que eu quero ser a partir de agora. Continuar sendo uma pessoa ranzinza, chata, ou uma pessoa que tenta compreender o outro nas suas vicissitudes, naquilo que ele tem de bom ou não, mas eu evoluir espiritualmente. Ele deu o exemplo da gotícula de sangue, onde o DNA é modificado através do nosso pensamento. Daí advém as curas. E a palavra fé. Esse pensamento, ele introjetado dentro das células, são capazes de modificar o DNA, produzir proteínas que ou trazem saúde ou doença. Aí alguém diz, a escolha é nossa. Sim, por isso que gerenciar os pensamentos vai nos fazer ter uma vida mais bem vivida, né? E para finalizar, é importante, minha gente, que até o ato de beber água, a gente seja grato. Tem tanta gente que está nos centros de hemodiálise que não pode ter um simples gesto desse de beber água. E a gente, às vezes, bebe e não está nem aí. Assim como se alimentar, andar. Quando eu estive na palestra de Divaldo Franco em Cajazeiras, fora as que eu já vi por vídeo, ele sempre que vai finalizar, ele faz uma prece de agradecimento. É como se ele lembrasse de cada órgão, de cada estrutura que funciona, por agradecer, por estar lhe dando essa vida. E essa força, essa energia que compreende o universo e que está em nós, ela interfere de forma significativa. Portanto, agradecer a água, emanar pensamentos de gratidão. Não é à toa que a gente, quando sai do passe, vai beber água. Essa água dali não é uma molécula de oxigênio ligada a um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Porém, tem uma energia diferenciada. Então, que a gente possa, na verdade, praticar isso, tá? Então, a Maia Andrade é uma pessoa que também, uma brasileira que trabalha nessas perspectivas, ela tem esse livro, Centelha Divina. Ponto de vista por André Luiz Vilar. Deus no centro do universo. Aqui a gente tem o cordão de prata, onde a gente pode volitar e sair da nossa residência, por isso que não existe tempo ou espaço, tá? E ir ao encontro de um ente querido, visitar uma colônia espiritual, por aí vai. Descubra sua centelha divina, que ela já está dentro de nós. Então, se a gente tiver o hábito de silenciar e praticar a meditação, Marcos, eu quando fecho os olhos parece um trem descarrilhado, não tem um monte de coisa ao mesmo tempo. Não se preocupe que não é só você. É o tempo e a prática que faz com que a gente dome as vidas que a gente já tem, está tudo embutido aqui, mas se a gente tentar, a gente vai obter bons resultados. E mais um livro, Encontrando Deus no Universo. Portanto, eu encerro com essa imagem e disse Jesus, vós sois deuses. Que a gente possa encontrar o Deus que habita em cada um de nós. Está aqui, ó. Se a religião se recusa a caminhar com a ciência avança sozinha. Está lá no livro A Gênese. Obrigado a todos. De fato, nós temos poucos adjetivos para definir os conhecimentos que adquirimos hoje através do nosso irmão Marquinhos. Mas talvez uma defina tudo isso: gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade aqui presente e ao nosso professor Marquinhos. Então, gente, nos resta convidá-lo para que se disponha mais vezes para vir degustar conosco uma manhã de domingo tão especial, tão importante para a nossa caminhada, para o nosso discernimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então agora nós vamos concluir, professor Marquinhos, com a prece, rogando a Jesus que permaneça conectado a nós
nesta caminhada que ora enfrentamos, ainda necessária e importante para a nossa evolução espiritual e moral, para em seguida, passarmos para o passe magnético. Ô Chico, me corrija se for preciso, o passes aos domingos será presencial ou coletivo? Presencial pode ser, ok. Então vamos fechar os nossos olhos, se assim preferirem, para que possamos nos conectar melhor com o alto, evitando que o que se passa ao nosso derredor atrapalhe a nossa concentração. É para isso que nós fechamos os nossos olhos. Vamos pedir silêncio às pessoas que se encontram no recinto, que possam se apoiar bem nos seus assentos e procurar de uma forma serena, tal qual Jesus nos ensinou, visualizar a sua figura repleta de luz, de paz e de amor, e solicitando a Ele, solicitando a Ti, ó Jesus, do fundo da nossa alma, nos envolver a todos com essas energias benfeitoras, curadoras, harmonizadoras e tranquilizadoras do nosso eu espiritual. Que a centelha divina que ganhamos do nosso Pai Celestial, que habita em nosso ser, possa, a partir deste momento, brilhar, tal qual o sol, tal qual as estrelas do firmamento, e nos tornar seres melhores, mais conscientes, mais compreensivos, mais harmoniosos e mais conscientes de que somos aquilo que quisermos ser, desde que possamos usar da nossa consciência, do nosso amor para com Deus e para com aqueles que nos rodeiam, compreendendo, perdoando, crescendo, amando e servindo sempre. Graças a Deus.